Graça e paz do nosso Rei Jesus. Irmãos, que alegria estarmos aqui reunidos, mais uma santa convocação, nesse bendito e glorioso dia do Senhor. E mais glorioso ainda, pelo tempo que passamos juntos, não é? Para aqueles que não sabem, que nos visitam, hoje foi o dia do nosso almoço da comunhão. Então nós estamos aqui reunidos desde as 10 horas da manhã em comunhão, almoçando juntos, tomando café juntos, orando juntos, buscando o Senhor em sua palavra juntos. Que tempo glorioso, né, meus irmãos? E nós estamos muito alegres, pois o nosso Deus tem nos fortalecido e nos estreitado os laços. Nós somos muito gratos a Ele por isso. Meus irmãos, como vocês sabem, nas nossas santas convocações vespertinas, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses. E hoje nós seguimos firmes e fortes nas exposições de Colossenses. Hoje nós vamos lidar com o capítulo 2, versos de 6 a 7 apenas 2 versículos. Colossenses capítulo 2, versos de 6 a 7. Hoje nós estamos na nossa 9ª exposição nessa gloriosa carta, Palavra de Deus para nós, escrita pelo apóstolo Paulo. O título dessa série que nós temos trabalhado é A Supremacia e a Suficiência de Jesus Cristo para as nossas vidas e para a nossa igreja. A supremacia e a suficiência de Jesus Cristo. Vamos ao texto, Colossenses 2, de 6 a 7. Para quem nos visita, nós utilizamos a Almeida Revista e Atualizada, então se estiver muito diferente da que você utiliza aí, é essa que nós utilizamos em nossa igreja. Leamos Colossenses 2, de 6 a 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nessa hora nós nos achegamos uma vez mais ao Teu glorioso e bendito trono de graça, glória, glorioso trono soberano, Senhor, e rogamos a Ti, ó Deus, por graça iluminadora, para que possamos compreender esse texto da Tua palavra que lemos, para que possamos receber a instrução celestial, possamos ser exortados, consolados e fortalecidos, ó Deus, no Teu Filho Jesus, pois o Senhor nele nos erradicou, o Senhor nele nos tem edificado e o Senhor nos tem confirmado. Senhor, que possamos, portanto, à luz da exposição da Tua palavra, crescer em ações de graças. Rogamos a Ti que continue a preparar os corações dos nossos filhos, das nossas crianças, e que hoje, ó Deus, seja um dia marcante nas almas deles, que o Senhor possa continuar trabalhando em seus corações, preparando suas almas para aquele glorioso momento em que o Senhor, por graça soberana, os plantará, os enraizará em Cristo Jesus e os santificará, edificando neles o Teu templo da nova criação e confirmando eles na fé, segundo a Tua gloriosa soberania que temos aprendido na instrução do Teu Evangelho. E, portanto, Senhor, queremos e desejamos render ações de graças ao Senhor pela salvação dos nossos filhos, pela edificação da nossa igreja, pela salvação de pecadores. E é no Teu Filho que nós oramos, portanto, ó Pai, e agradecemos. Amém e amém. Meus amados irmãos, quem se lembra do dia em que a cidade desmoronou? A cidade desmoronou, mas em 29 de agosto de 2005, o furacão Katrina atingiu a costa sul dos Estados Unidos. Foi um dos desastres naturais mais devastadores de toda a história humana. Em poucas horas, cidades foram engolidas, em especial Nova Orleans. A cidade ficou 80% submersa. Para vocês terem uma ideia, os ventos atingiam cerca de 280 quilômetros por hora. Imagino que nenhum de nós conseguiria, né, ficar firmado com os pés no chão com uma velocidade dessa, um vento desse. Nós tivemos aí cerca de 1 milhão de desabrigados por conta do furacão Katrina. O prejuízo estimado em aproximadamente, mais ou menos aí,
125 bilhões de dólares. Depois você vê quanto está o dólar hoje e faz aí, multiplica. 125 bilhões de dólares. O desastre natural mais caro de toda a história dos Estados Unidos. Mortes, 1.836 registradas. Casas destruídas, 134 mil casas destruídas. Aproximadamente 900 mil pessoas ficaram sem energia elétrica por um bom tempo. Empresas gloriosas, grandes, gigantes, danificadas e fechadas. Cerca de 18 mil empresas fechadas. Ruas inteiras sumiram. Consegue imaginar o caos, a destruição? Depois você coloca lá no Google, Furacão Katrina, e vai em imagens no Google. Algumas coisas vão aparecer para você lá. Ruas inteiras desapareceram. Prédios gigantescos viraram escombros. O mundo assistiu, sem poder fazer absolutamente nada, à força do vento e da água, engolindo tudo o que via pela frente, sem misericórdia. Mas, um grande mas aqui, uma imagem, uma cena ficou marcada na mente do mundo, na imagem do mundo, e provavelmente você resgatará essa imagem hoje. Uma imagem ficou chocadamente marcada, ou chocantemente marcada, nas almas das pessoas que testemunharam isso. Principalmente em Nova Orleans. Uma única árvore, robusta, enraizada profundamente, com raízes sólidas e fortes, permanecia de pé, em meio a todo esse caos e toda essa destruição. Essa árvore não foi levada pelos 280 km por hora do furacão Katrina. O furacão Katrina não teve força para mover essa árvore do seu lugar. Permaneceu inabalável, firme. Essa árvore se tornou símbolo de resiliência e esperança para toda a nação e para o mundo. E a pergunta que nós fazemos é: como pode uma árvore, uma simples árvore, não ser consumida, destruída e levada pelo furacão Katrina, que causou tudo isso que nós acabamos de mencionar? E a resposta é simples. Ela tinha raízes profundas. Junto com esta árvore, outras em outros lugares também foram notadas, mas essa em Nova Orleans chamou a atenção do mundo. O que isso tem a ver com o texto que acabamos de ler? Tem tudo a ver. Absolutamente tudo a ver. E precisa ter tudo a ver, né, com o nosso texto. Da mesma forma, nesse texto que acabamos de ler, nós somos exortados pelo Senhor a termos raízes profundas em Cristo Jesus, a fim de vencermos e resistirmos às tempestades que atacam profundamente e sem misericórdia a nossa vida e a nossa fé, e principalmente as heresias destruidoras dos falsos mestres. O problema de muitos cristãos não é que eles abandonam a fé. Não é esse o problema. O problema é que muitos tentam viver a vida cristã pela fé, sem estarem firmados em Cristo. E no texto de hoje nós vamos saber como e por que alguns vivem assim, se e você temos vivido assim, e como, portanto, não viver assim. Resumo do nosso sermão, aquela afirmação teológica que vocês tanto gostam de anotar aí no canto de suas Bíblias, é a seguinte: a vida cristã, de seu início até o fim, depende única e exclusivamente de Cristo Jesus. É nele que a vida cristã anda. É nele que a vida cristã é enraizada. É nele que a vida cristã é edificada. É nele que a vida cristã é confirmada na fé. E é nele que a vida cristã cresce em ações de graças. É exatamente isso que nós aprenderemos nesse texto que lemos. E observaremos isso em dois pontos, dois grandes pontos do nosso sermão.
E o título da nossa pregação não poderia ser outro, senão a vida cristã firmada em Cristo Jesus. A vida cristã firmada em Cristo Jesus. E nós vamos considerar, portanto, 2 pontos sobre esse assunto no texto que lemos. A vida cristã firmada em Cristo Jesus, em primeiro lugar, recebe Cristo Jesus como Senhor. Esse como Senhor eu coloquei entre colchetes, porque eu fiquei na dúvida se eu colocava no ponto ou se eu não colocava. Então, como eu fiquei na dúvida, eu coloquei, mas coloquei entre colchetes, tá bem? A vida cristã firmada em Cristo Jesus recebe Cristo Jesus como Senhor. Verso 6, parte A. Em segundo lugar, nós vemos que a vida cristã firmada em Cristo Jesus anda em Cristo Jesus, e aqui também entre colchetes, o Senhor. A vida cristã firmada em Cristo anda em Cristo Jesus, o Senhor. Verso 6, parte B e verso 7. Tá bem? E aqui, nessa parte 2, nós vamos ter pelo menos 4 subpontos que vão explicar esse ponto 2. Tá bom? Então, eu já estou antecipando isso para quando chegar você estar bem atento na hora de for anotar, tá bom? Então, o ponto 2, ele tem pelo menos 4 subpontos que vão explicar o que é andar em Cristo Jesus, tá bem? Então, o primeiro subponto é radicada nele, é edificada nele, é confirmada nele, é crescente em ações de graças nele. Para você não ter erro, é naturalmente a sequência do versículo, tá bom? Estou só antecipando isso para você já ficar atento quando nós chegarmos lá. Para as crianças e para nós pesquisarmos nessa semana, a palavrinha-chave é raízes. Raízes. Vamos para o nosso primeiro ponto, portanto. Deixe sua Bíblia aberta, como vocês sabem. Nós vamos olhar aqui ponto por ponto, palavra por palavra, permitindo o nosso Deus, tá? Então, nós vamos considerar agora o primeiro ponto do nosso sermão, que a vida cristã, ela recebe Cristo Jesus como Senhor. Vamos lá para o versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor? Até aqui. Vamos lidar com esse receber. Ora, como recebestes. Nós temos visto até aqui, irmãos, a gloriosa beleza revelada no Evangelho, nas Escrituras, do nosso Redentor. E temos visto como ele é suficiente para nós e como nós somos tolos ao negociarmos os nossos olhares para qualquer outra coisa nessa terra. Nós vimos na semana passada que Cristo Jesus, nele, habitam todos os tesouros que consistem em sabedoria e entendimento. E vimos como nós somos tolos em buscar, sabedoria e entendimento nas coisas dessa terra, em não darmos a Cristo Jesus a primazia, o crivo, o filtro, por ele, onde todas as coisas devem ser confirmadas, julgadas e examinadas e, portanto, aplicadas em nossas vidas. Então, nós estamos vendo como Jesus Cristo ele é glorioso para nós. Já Paulo preparando o caminho que nós vamos ver na semana que vem, dando nomes às heresias e condenando de maneira agora direta e frontal os falsos mestres, lidando com os ensinos deles. Até aqui, portanto, nós temos visto essa glória de Cristo Jesus, não é? Em que nós somos profundamente exortados a olharmos para Ele com os olhos do Evangelho, com os olhos da fé. Nós temos visto que não é qualquer Cristo Jesus que é digno da nossa atenção e da nossa reverência e da nossa adoração. Há muitos falsos Cristos por aí. Há muitos falsos Messias por aí que procuram roubar a nossa atenção. Nós também temos visto até aqui a importância da firmeza da nossa fé, de nós não titubearmos, de nós não pestanejarmos e continuarmos olhando somente para Cristo. Agora, porém, nós vamos olhar as implicações de tudo isso que nós vimos até aqui na nossa vida cristã, a fim de estarmos aptos a irmos e combatermos o falso evangelho, o falso ensino, cujo objetivo é roubar a glória de Jesus Cristo, esvaziar o poder e a pessoa de Jesus Cristo, corromper a igreja e enganar as pessoas. Então vamos avançar. Essa palavrinha que a gente encontra aqui, receber, não é? Ela não como o significado dela não é, nós temos enfatizado isso, que nós precisamos sempre, por afirmarmos uma inspiração plenária e verbal das Escrituras, significa que cada palavra, cada adjetivo, cada artigo foi divinamente planejado por Deus onde iria. Então nós queremos que cada porção da Escritura, cada palavra da Escritura é inspirada por Deus e é a palavra de Deus para nós.
Então nós precisamos ter um esforço para buscarmos compreender essas palavras, esses verbos, esses substantivos no seu contexto primário original. E isso dá muito trabalho. Nós precisamos fazer um retorno na história, porque nós estamos diante de um texto glorioso, inspirado, mas antigo. E aí, portanto, nós não podemos olhar para um verbo e dizer, receber é como eu recebo o meu salário, e dizer que é assim que não, essa é uma maneira irresponsável de ler a Escritura. E nós louvamos muito a Deus pela vida da nossa igreja, pois a nossa igreja, dia após dia, exposição após exposição, tem compreendido a natureza desse trabalho interpretativo da Escritura. E tem dado sua vida, e tem transformado, pela graça de Deus, suas famílias, ao lerem as Escrituras e aplicarem as Escrituras diariamente em seus lares, nos cultos domésticos. E Deus seja louvado por isso. Mas então, o que significa receber aqui, como o texto coloca para nós? Bom, receber aqui é uma palavrinha, é um verbo que transmite para nós a ideia formal de receber um ensino instrutivo e autoritativo a partir de uma fonte aprovada. Mais uma vez, receber aqui, como o texto está colocando, receber significa receber, portanto, um ensino instrutivo, autoritativo e formal a partir de uma fonte aprovada. Tá bem? Os rabinos judeus, para vocês terem uma ideia, para ilustrar o uso desse verbo aqui, na cultura da época, os rabinos judeus eles gostavam de usar esse verbo para descrever a preservação e a transmissão de tradições aos seus alunos. Então, olha a riqueza que esse verbo traz para nós. Não é só receber o salário, receber um livro, receber um presente. É algo muito mais profundo. O cristianismo manteve esse mesmo conceito. Então, o que é que está sendo recebido aqui? É o ensino autoritativo, formal, a partir de uma fonte aprovada e preservada. Obviamente, nós estamos nos referindo ao Evangelho da graça de Deus, a palavra do nosso Deus. O que foi recebido pelos colossenses, portanto, que Paulo está lembrando eles, olha, como vocês receberam, foi um ensino formal, autoritativo e cristológico, como nós temos visto até aqui. Que deveria ser levado muito a sério, de maneira zelosa e reverente. Não foi qualquer coisa que eles receberam. Não foi simplesmente um objeto, uma filosofia que eles receberam. Não. Não foi simplesmente uma tradição humana que eles receberam. Foi algo muito precioso que foi transmitido a eles. O que eles receberam veio do céu. O que eles receberam veio de cima para baixo. Foi pelo poder do Espírito que eles receberam o ensino por meio de Epáfras, que foi o plantador dessa igreja. E indiretamente, eles receberam um ensino autorizado por meio de Paulo. Pois vocês se lembram o que aconteceu? Paulo está preso em Roma e Epáfras, vendo os problemas na igreja, foi procurar Paulo. Paulo, olha, tem sido uma bênção a igreja, isso e aquilo, os trabalhos estão avançando, mas Paulo, nós estamos com esses problemas aqui. Nos ajude, nos instrua. O que fazer? Não sei o que fazer, Paulo. E aí, então, Paulo escreve Colossenses e Epáfras, portanto, volta à igreja para ler e para explicar, não é, o conteúdo da carta aos Colossenses, a fim de que eles não fossem seduzidos pelos falsos mestres. Epáfras e Paulo foram usados como instrumentos da graça de Deus. Mas isso só foi possível graças à preservação realizada pelo Senhor através da sua igreja. O Senhor soberanamente usou os meios que lhe aprouve para preservar a sua palavra, para inspirar homens como Paulo, como Pedro, como João, a fim de que a sua igreja fosse corretamente orientada, fosse corretamente instruída. Vejam, por exemplo, outro uso desse verbo, agora também em Paulo, mas em Filipenses 4:9. O que também, prestem atenção que aqui em Filipenses nós temos já o recebestes, acompanhado de outros verbos que ajudam a qualificá-lo, para nos ajudar a entender bem o uso dele. O que também aprendestes e recebestes, mesmo verbo, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então é todo esse conteúdo. Nós recebemos, nós aprendemos, nós ouvimos e nós vimos. Olhem a riqueza disso, irmãos. Nós recebemos, aprendemos, ouvimos e vimos, e agora apliquemos isso em nossas vidas. E o Deus de paz, o Deus da paz estará convosco. Por quê?
Nós estamos aplicando as Escrituras em nossas almas, em nossas vidas e em nossas famílias. Não somos apenas ouvintes da palavra. O problema nosso começa quando nós somos meramente ouvintes da palavra, desconsiderando que quando aplicamos as Escrituras, há bênçãos para nós. Há bênçãos reservadas para nós. Olha o que o texto diz. E o Deus da paz será convosco. A confirmação da nossa fé na nossa caminhada cristã. Quando nós estamos desesperados, com medo, ansiosos, não é? Desapercebidos das coisas, dos nossos sentidos por conta de algumas situações, o que está acontecendo? Nós não estamos em paz. E a pergunta é, onde é que está a aplicação das Escrituras aí? É uma bênção que é desprezada porque nós desprezamos aplicar, desprezamos ouvir, desprezamos levar a sério aquilo que o Senhor Deus diz a nós em sua palavra. Mas vamos avançar. Vejam agora o conteúdo disso. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor. Até aqui. Agora vamos olhar o conteúdo dessa instrução, daquilo que eles viram, daquilo que eles ouviram, daquilo que eles aprenderam. E o conteúdo é esse. Jesus Cristo é o Senhor. Mais uma vez, uma ênfase profundamente cristológica. Parece que, depois de Colossenses 1 e Colossenses 2, como vimos na semana passada, e como nós veremos daqui a pouquinho, mais para frente, ali no versículo 9, né? Que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, esses textos mais explícitos parecem que eles ofuscam o restante da carta, mas eu queria chamar sua atenção para isso. Olha a glória de Jesus Cristo sendo evidenciada com simples, para nós, recebestes. O ponto aqui, para nós ficarmos atentos, é que nós não podemos banalizar a fé cristã. Nós não podemos banalizar aqueles conteúdos que nós rotineiramente, cotidianamente, vemos, praticamos, aplicamos, compartilhamos. Quando nós falamos do nosso culto, irmãos, agora nós vamos orar. Uma evidência clara de que nós estamos banalizando a oração é quando o dirigente começa a orar. E nós estamos conversando. E nós estamos andando sem necessidade. E nós estamos fazendo qualquer outra coisa que não dando auxílio, obviamente, para os nossos filhos, né? Que não entendem muito bem essas realidades, mas nós estamos trabalhando arduamente para que eles entendam isso. Essa é uma maneira muito simples e sutil de revelar em público que nós estamos banalizando a oração. O que é a oração? Se alguém te perguntar no seu trabalho, o que você vai responder? Olha, a oração é entrarmos na presença do Senhor soberano, Criador do universo, dos céus e da terra, no seu trono de graça por meio de Jesus Cristo, por meio de sua obra que ele realizou. Ele é mesmo. Isso é muito sério. E aí ele vem na igreja de surpresa e ele vê no momento da oração você disperso voando. O que é isso? Estamos banalizando o que é oração. Vamos ler a Escritura. E eu estou voando. Irmãos, o culto vai começar e eu estou voando. Essa é uma maneira simples, sutil e tão normal, entre aspas, de nós demonstrarmos o como a oração tem sido banalizada em nossa vida. Mas o que nós encontramos aqui é um resumo da confissão de todo cristão. E qual é o resumo da confissão da nossa fé, da confissão da nossa esperança? O resumo é: Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o resumo da nossa fé. Eu sei, tem vários e vários subpontos aqui, eu sei disso. A gente vai mencionar alguns aqui. Mas esse é o resumo. Jesus Cristo é o Senhor. E quando nós falamos que Ele é o Senhor, esse Senhor não é simplesmente como um dono de escravos o era no primeiro século. Um patrão, um chefe, alguém com muita autoridade. Nós estamos dizendo, para escândalo dos judeus, para o desespero dos hereges, para a loucura do inferno, nós estamos confessando que Jesus Cristo é o Yahvé encarnado entre nós. Ele é o Emanuel, ele é Deus conosco, o grande Senhor soberano de Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É o Filho encarnado, o Messias prometido, o Filho de Deus.
Vejam, quando Paulo diz que Jesus é o Senhor, notem, vou lembrar aqui os irmãos rapidamente, do que nós já passamos, do que nós já vimos. É esse o conteúdo aqui, ó. Dizer que Jesus é Senhor resume tudo isso daqui que nós vamos ler em Colossenses 1, do 15 ao 17, que nós já trabalhamos com os irmãos. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Olha a riqueza disso, irmãos. Toda a criação, o cosmos, as estrelas, o oxigênio, tudo que é necessário para a nossa vida neste planeta Terra, se dá porque Cristo Jesus sustenta todas as coisas. E se a gente for para Hebreus capítulo 1, verso 3, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É isso que significa dizer que Jesus é o Senhor. Romanos 10, 9, mais um resumo disso. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, de maneira bem breve, de maneira bem resumida, quando nós falamos que Jesus é o Senhor, nós estamos dizendo algumas coisas, há algumas afirmações que acompanham isso que nós estamos dizendo e nós precisamos estar conscientes disso. Nós precisamos estar aptos a reconhecer isso. Quando nós estamos dizendo que Jesus é o Senhor, nós estamos dizendo que Ele é o Senhor que encarnou para redimir a criação. Nós estamos dizendo que Ele representou o seu povo como segundo Adão para dar ao seu povo a justiça que o primeiro Adão destruiu. Nós estamos dizendo que Ele morreu para a justificação do seu povo. Nós estamos dizendo que Ele ressuscitou para a justificação desse povo. Nós estamos dizendo que Ele ascendeu aos céus por esse povo. Ele é o primeiro ser humano, enfatizando a humanidade. Ele é Deus-homem, continua sendo plenamente Deus-homem. Hoje, inclusive, voltará visivelmente em corpo, não invisivelmente, como dizem os hereges. Ele voltará em corpo, como nós o vimos subir, ele virá outra vez, visivelmente em corpo, carne e osso. Nós o veremos assim. Então, ele é o primeiro homem a adentrar a nova criação, o primeiro a ressuscitar, a primícia dos que dormem, que serão ressuscitados. Ele ascendeu aos céus por esse povo. Quando nós falamos isso, que Jesus é o Senhor, nós estamos dizendo que ele enviou o Espírito Santo junto com o Pai para habitar pela fé nesse povo. Quando nós afirmamos que Jesus é o Senhor, nós estamos dizendo que ele está guiando e protegendo o seu povo. Nós estamos também dizendo que ele, portanto, voltará segunda vez para a consumação de todas as coisas, para estar com seu povo, que confessa que ele é o Senhor. Eu não sei se você notou, mas nós resumimos aqui a teologia bíblica. Criação, queda, redenção, consumação. Nós somos de Gênesis à eternidade em alguns instantes. O resumo da teologia bíblica. E, portanto, a fé cristã começa aqui. A transmissão da verdade do Evangelho. Nós precisamos transmitir a verdade do Evangelho. Proclamar as verdades inegociáveis do Evangelho. Mas não apenas isso. O verdadeiro Evangelho, ele exige daquele que ouve, não é um convite, não é um bom conselho. Ah, vou dar aqui 5 conselhos para você reformar a sua vida matrimonial, não é? 5 passos para você ser batizado com o Espírito Santo, né? 4 passos invencíveis, irrefutáveis, eficazes para você mortificar a mentira na tua vida. Não é isso. O evangelho verdadeiro, ele exige submissão. Submissão. Ele exige lealdade e devoção total a um rei, a um senhor. E não sou eu, não é você, não é seu pai, não é sua mãe. Não é o STF. É a Jesus Cristo, o Senhor. E obviamente que nessa primeira parte, algo está ecoando em sua mente. Algo deve estar gritando no seu coração, na sua alma. Eu imagino que seja justificação, 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 justificação. Porque é aqui onde tudo começa. É aqui onde a vida cristã verdadeiramente começa a fazer sentido.
Ela não começa, a vida cristã não começa simplesmente quando recebemos, quando ouvimos, quando nós gostamos, quando nós nos simpatizamos com o conteúdo do Evangelho da Graça. Nossa, o Evangelho é tão legal. Nossa, que legal o Evangelho. Ter muitos filhos, que legal. Que maravilha o Evangelho, não é? Nossa, ir para a igreja reformada, herança reformada da tua fé. Nossa, que coisa gloriosa o Evangelho. Não é isso. O Evangelho começa não quando nós afirmamos algumas proposições do Evangelho. É quando nós nos rendemos. É quando nós experimentamos na nossa alma uma pessoa. É experimentar, é degustar. Mas é com a alma. Uma pessoa. Porque se isso não acontecer, o legalismo está logo ali. Pronto para pegar proposições verdadeiras, pronto para pegar afirmações reais, ensinos bíblicos e transformar isso em ídolos. Porque nos falta a luz da bendita e gloriosa pessoa de Jesus Cristo. Dizer que Jesus é o Senhor, portanto, irmãos, vai muito além de afirmar alguns conceitos teológicos profundos, importantes e caros que nós precisamos confessar. Vai muito além. Jesus é o Messias, o Cristo aqui. Não sei se você notou, mas no nosso texto ele diz: ora, como recebestes Cristo Jesus. Por que será que não está Jesus Cristo? Será que é só uma ênfase de Paulo aqui? Como nós falamos, irmãos, nada na Escritura é por acaso. E a ordem aqui é muito importante. Não é à toa que isso está posto aqui. Tá? Paulo quer enfatizar a messianidade de Jesus de Nazaré. Não é? Uma pessoa que dá para rastrear historicamente falando. Nasceu num determinado momento, nasceu numa época, pessoas falaram sobre ele. Não é algo inventado, não é algo que não possa ser investigado. Pode ser investigado, há fontes, há evidências. E a fé cristã não se omite disso. Mas Paulo está enfatizando que Jesus de Nazaré é o Messias, o Cristo, portanto, prometido no Antigo Testamento. Ele está falando isso para que não erremos. Irmãos, como é triste a gente ver, né? E agora parece que está em alta, né? O irmão Vitinho estava falando hoje à tarde, na hora do almoço. Está em alta trazer judeus, rabinos, para debater com cristãos e pastores, né? Nesses grandes podcasts por aí. Irmãos, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver isso, mas é aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios. Eles leem o mesmo texto que nós, mas há um véu. Eles não conseguem enxergar. Eles não conseguem ver. Alguns pastores até fazem um trabalho bacana, né? Joga coisas ali para eles pensarem, e eles ficam assim e tudo mais, mas, irmãos, tá na cara deles. Tá escancarado. Sabe? Não precisa de nenhum trabalho exegético muito profundo, é só ler. E, obviamente, receber a iluminação do Espírito para poder entender e se render. Mas o ponto é, sim, Jesus Cristo é o Messias prometido. Ele é aquele guerreiro glorioso e vitorioso que veio trazer a paz e venceu a morte, venceu o inferno, venceu tudo e venceu todos. Ele é o mistério de Deus. Não resta dúvidas. Como nós sabemos disso? Nesse texto aqui, por exemplo. Como que eu sei que Paulo está enfatizando isso? Eu leio no texto e não vejo nada disso. Há um elemento aqui, há alguns elementos no texto grego, e no hebraico também, que são os originais do Antigo e do Novo Testamento. O Novo Testamento em grego e o Antigo Testamento em hebraico e aramaico. Estava falando com o Abner sobre isso, a irmã Nínive pode perguntar para o Abner, que agora ele está afiado nisso, viu? Há alguns elementos que, quando vão ser traduzidos, não fazem tanto sentido. E aí, para evitar repetição, para evitar, né, que a lírica do texto, que a poesia do texto, a construção do texto e etc., não fique repetitiva, sem sentido e pesada para o leitor que vai ler, algumas coisas são omitidas. Não por maldade, mas por questões de tradução mesmo, por opções de tradução. E aqui, nesse texto, nós temos esse caso. Sabe como que nós lemos literalmente esse texto aqui em grego? Da maneira que eu vou ler. Vai acompanhando aí na sua Bíblia, para você pegar a sua canetinha e colocar um elemento aí, em azul, em vermelho, em preto, não sei que cor que você gosta de usar para marcar aí, mas ó,
literalmente a gente lê assim, ó. Ora, como recebestes o Cristo Jesus, o Senhor. Nós temos um artigo definido antes de Cristo. E isso faz toda a diferença. Paulo está dizendo que Jesus Cristo é o Messias. Ele não é um desses loucos Messias que surgiram por aí, dizendo ser Messias e arrogando para si autoridade profética, iluminação e alguma atenção especial. Não, é ele o artigo definido, para não deixar dúvidas. Jesus Cristo é o Messias. E é isso que Paulo está enfatizando aqui. Por isso que eu estou levando os irmãos nessa direção. Portanto, se ele é o Messias prometido, ele é a nossa justificação, ele é a nossa vida, ele é tudo. Se cumpriu. A salvação de Israel veio. Mas os que eram seus não receberam. E aí raiou, portanto, a luz para os gentios. E aí nós, mais uma vez, enfatizamos o mistério de Deus, de fazer convergir em Cristo Jesus o segundo Adão, o Israel escatológico de Deus, o novo Adão corporativo, aquele que concentra todas as bênçãos espirituais de Deus nele, fazer convergir todas as coisas. Nele, judeus e gentios são um único povo e formam, portanto, o Israel escatológico dos últimos dias, da nova criação. Isso é um escândalo para aqueles que ainda não foram iluminados. Mas isso faz todo sentido, pois como Jesus Cristo é o Yahvé encarnado, o Messias prometido, portanto, nós reconhecemos a origem do apostolado de Paulo. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1. É no Yahvé encarnado, em Jesus, que nós reconhecemos o novo relacionamento com Deus Pai, com a gente. Que antes éramos o quê? Estranhos às alianças das promessas. Gentios, longe das promessas de redenção. É em Jesus que reconhecemos que pecadores têm perdão de pecados e redenção. Capítulo 1, versos 13 a 14. Eu estou no capítulo 1, tá? Os versos que eu mencionar aqui são do capítulo 1. É nele que nós reconhecemos a autoria do universo e de todas as coisas. Versos 15 a 17. É nele que nós reconhecemos quem é o cabeça da igreja. Versículo 18. É nele que nós reconhecemos o mistério de Deus. Verso 27 e capítulo 2, versículo 3. Irmãos, uma aplicação para nós. Nós realmente precisamos nos certificar. E aqui nós não podemos brincar. Uma autoanálise séria e profunda para saber se nós realmente recebemos Cristo Jesus nesses termos. Se a nossa alma está familiarizada experiencialmente com esses conteúdos que nós estamos compartilhando aqui das Escrituras. Aqui nós não podemos brincar. E aqui, assim, é onde a nossa alma experimenta e se deleita nessas coisas, para a glória de Deus. Então, quando nós falamos que Jesus Cristo é tudo, ele realmente é tudo. E isso tem que aparecer de alguma forma. A vida cristã, firmada em Cristo, não apenas o recebe como Senhor, mas, portanto, demonstra fidelidade andando nele. E é aqui, portanto, onde a gente vai fazer essa análise agora, portanto, nas nossas vidas. Vamos ao nosso segundo ponto. A vida cristã firmada em Cristo Jesus anda nele, anda em Cristo Jesus. E aqui nós vemos a continuação da fé. A fé começou, nós recebemos o Evangelho, mas agora há uma continuação, não para aí. Não fique estagnado aí. Vamos considerar agora versículos 6b a 7. Tá bom? Vamos ler o finalzinho ali, ó, do versículo 6. Assim, andai nele. Até aí. Essas duas palavrinhas. Andai nele. A fé verdadeira, irmãos, essa fé que recebeu a Cristo, essa pessoa que recebeu a Cristo, a fé verdadeira, ela produzirá frutos bons para a glória de Deus.
Aqueles que receberam Cristo como Senhor devem seguir sua peregrinação andando nele. Eu não sei se você reparou, mas nós temos uma ordem nesse texto. Eu sei que tem algumas pessoas por aí na internet com dificuldades em reconhecer ordem nos textos bíblicos, mas aqui é claramente uma ordem. Como lá em Gênesis também, tá bom? Lá em Gênesis 1, 26 a 28. Mas aqui nós temos uma ordem também. É um imperativo. O imperativo é andai nele. E esse andar não é simplesmente esse movimento de caminhar. Mais uma vez, se nós olharmos pura e simplesmente à luz do nosso vocabulário, do nosso contexto, a gente vai, puxa, mas como é que eu vou andar numa pessoa, né? Então nós precisamos compreender essa linguagem metafórica que Paulo está usando. Esse andar significa o seguinte: viver ou se comportar de uma forma específica. É vivendo a vida. Esse andar é um estilo de vida diário. Vejam, eu vou ler alguns textos aqui para os irmãos verem como que esse verbo é usado no Novo Testamento. Ele é comum, mais uma vez, comum. O verbo andar, ele é comum nesse contexto para descrever a vida sendo conduzida de acordo com o Evangelho. Vejam, por exemplo, Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Em outras palavras, vivam no Espírito. 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, nele aqui é Jesus, esse deve também andar como ele andou. É uma vida que está se amoldando a Jesus Cristo. Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Andemos nós em novidade de vida. Tem um exemplo muito rico em Colossenses capítulo 1, versículo 10, onde a mesma palavrinha ela é usada, mas a ara, na nossa tradução, foi traduzida por viver. Veja lá. Colossenses 1, 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Esse viverdes aqui é andar. Andai. Andem de modo digno do Senhor. É a mesma palavrinha. Então Jesus Cristo é o seu Senhor? Você responde sim. Você foi batizado após pública profissão de fé? Você diz sim, eu sou batista, obviamente. Então, você deve viver segundo a profissão de fé feita. Você professou Cristo Jesus? Então ande em Cristo Jesus. Amolde a sua vida a Cristo Jesus. Ele é essa forma onde a nossa vida deve ser moldada. Aqui é uma outra coisa que nós banalizamos. Eu sou cristão. Eu sou um pequeno Cristo. Eu sou um representante da nova criação. Eu sou um representante daquele que morreu, ressuscitou e ascendeu e que agora habita em mim pelo seu Espírito, no poder da glória de Deus. Se alguém perguntar para mim, qual é o exemplo maior que você pode me dar de crente? Eu vou dizer, qualquer membro da minha igreja. Sim, pode ir lá na minha igreja. Veja a responsabilidade que pesa sobre nós, quando nós falamos que somos cristãos. Eu não sou cristão porque simplesmente eu acredito que a Bíblia é verdadeira. E é bom você crer nisso mesmo. Ou porque eu recebi Cristo, ou porque eu creio em algumas proposições da fé reformada. Eu sou reformado. Dane-se que você é reformado. Se você não estiver em Cristo, todo o seu conhecimento em teologia só está iluminando o seu caminho para o inferno, diziam os nossos pais puritanos. Então notem, irmãos, notem aqui. O ponto é, se eu sou um cristão, as pessoas estão vendo que eu sou um cristão, porque eu estou andando nele. É nele que eu estou andando, não é em filosofias mundanas, não é nesse evangelho raso, água com açúcar aí que o pessoal aceita Jesus e continua vivendo como um demônio. Ou esse pessoal que diz que é reformado e também vive como demônio nas redes sociais. O que é isso? Trazendo vergonha ao evangelho.
trazendo horror ao evangelho. Quem nunca ouviu, se ser crente é ser isso aí, eu estou longe. Eu sou moralmente melhor. O que é isso? Não tem evangelho. Não tem poder da graça de Deus. Não tem vida transformada. Não tem nova criação. Não tem habitação do Espírito. Por isso que não tem esse andar em Cristo. Mas olhando para o nosso texto e voltando no nosso texto. Como viveremos no Senhor Jesus? E aqui vem aquela parte do sermão que eu já antecipei para você. Que eu sei que você, como um ouvinte diligente de bons sermões, você já preparou ali, já deixou o espaço no caderninho reservado, 3 pontos sistematicamente ali, com 6 linhas para cada um deles. Eu sei que você fez isso, eu sei. Agora, veja, não dá para a gente entrar em muitos detalhes aqui da construção grega desse texto, mas esses 3 verbos que vêm agora, esse radicado, edificado e confirmado na fé, eles vão explicar. Tá bem? Nós temos o imperativo, andai nele, em Cristo, como vocês receberam. E agora esses 3 verbos, eles vão qualificar como que se dá esse andar. Tá bom? Então vamos lá. Então, esses 3 verbos vão explicar para nós, vão dar o conteúdo para nós desse andar em Cristo, tá bom? Então vamos começar o versículo 7. Começamos assim, nele radicados. Até aqui. Parou. Nele radicados. Aqui nós estamos tratando de profundidade espiritual. Esse radicado aqui, pode parecer estranho para a gente, né? O que é isso aqui? Será que é alguma construção de matemática, algum radical, alguma coisa aqui, né? Cadê a potência? Não estou vendo. Não é nada disso. Essa palavrinha radicado significa enraizar. Enraizar. Ser estabelecido, concebido, como se uma planta sendo ou tornando-se fixada no chão. Isso te lembra alguma coisa? Nova Orleans. Furacão Katrina, 280 km por hora. E uma árvore sequer foi para a direita ou para a esquerda. Muito bem firme. Por quê? Muito bem enraizada. É isso o que essa palavra está dizendo. Essa metáfora é tirada da horticultura, que simboliza a profundidade espiritual da união do cristão em Cristo. Isso é muito importante. Aquele que vai andar em Cristo é alguém que está enraizado em Cristo. Plantado em Cristo, tem raízes profundas em Cristo. Está profundamente fundo em Cristo. Permitam-me aqui a ênfase. Está muito bem guardado em Cristo. Se nele estamos, é certo, portanto, que receberemos nutrição e força por conta das raízes que estão nele, para que possamos suportar os catrinas da vida. Só que aqui é importante a gente mencionar que esses 3 verbos que seguem, inclusive esse, nós temos um caso de passivo divino. O que isso significa? Significa que nele enraizados, as pessoas recebem a ação, mas o agente que opera é outro. Os crentes, eles são enraizados em Cristo, eles recebem esta ação. Eles são unidos em Jesus Cristo de maneira mística e espiritual em sua alma, mas não são eles que fazem isso. E nem têm poder para isso. Eles não podem fazer isso. Por isso que aqui nós temos 3 casos desse passivo divino. É o próprio Deus quem opera. É o próprio Deus que opera. E isso é muito importante na luta contra as heresias, porque alguns irmãos estavam sendo ludibriados. Nossa, que filosofia legal, cara, você viu? Nossa, ó, eu fui iniciado hoje no novo nível. Nossa, eu tô adorando um arcanjo novo, você nem sabe. Que coisa maravilhosa é o outro. Nossa, você viu aquela filosofia ali? Nossa, aquilo ali coloca Aristóteles no chinelo, mas você tem que ver aquela maneira de articular a vida, de ver o mundo, de ver Deus, de ver a providência. Aí o outro vem assim, cara, você não tem noção. Você precisa saber a experiência que é ser circuncidado. Nossa, eu tive uma experiência com Deus quando eu fui circuncidado. Você não tem noção. Quando eu coloquei o kippá, eu passei pela experiência, eu fui
testado, o meu conhecimento foi aprovado pela comunidade. Você não tem noção. Eu falei em línguas. Que experiência estática sem você. Você precisa vir comigo. Você precisa ser iniciado nisso. E tem muita gente sendo levado aí. Tem muita gente indo embora nisso aí. Então é importante nós lembrarmos que esses que estão indo, esses que estão se desviando, nunca foram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, permaneceriam conosco. Você está tirando o texto do contexto. Deus é quem enraiza o seu povo em Cristo. Essa é obra divina, não é obra humana. Não tem sinergia, aqui não cabe. A única coisa que cabe é o pecador se prostrar e se receber pela graça. O que eu preciso fazer? Já foi feito. Não tem o que... Não, já foi feito. Não tem o que... Não. Não tem o que... Não. E essa é a grande diferença do Evangelho, da graça de Deus, para todas as milhares de religiões e obras que existem no mundo. Então guardem isso. Aqui é enraizar profundamente em Cristo. E quem faz isso é Deus, o Pai. Só que note que essa ideia não é nova em Colossenses. Nós já passamos por isso, mas nós não demos a ênfase porque nós estávamos esperando chegar aqui. Então agora nós vamos ler Colossenses 1,13, observando isso. Olhem só. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele, aqui é uma referência ao Pai, tá? Ele, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse transportar para o reino do Filho do seu amor tem essa ideia aqui. Ó. É como se tivesse uma plantinha aqui. E aí então eu vou lá, pego essa plantinha e transporto essa plantinha daquele lado ali para esse lado aqui. Mais uma vez a figura das plantas. Então, o Pai é quem liberta do império das trevas. O Pai é quem transporta para o reino do Filho do seu amor. O Pai é quem nos enraiza em Jesus Cristo pelo seu poder e para a sua glória. Quer ver? Um outro exemplo de passivo divino que deixa os inimigos das doutrinas da graça em pânico. Efésios 1:11. Nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Predestinados segundo a presciência que ele viu das pessoas, o que elas fariam? Não. Predestinados segundo o que a criação faria. Predestinados segundo o que Deus viu no corredor da história, o que as pessoas fariam e como elas responderiam ao Evangelho. Não. 1000 vezes não. Não é predestinados segundo a vontade do homem. Não é predestinado segundo a vontade da carne. Deus não está sujeito a absolutamente nada. Vejam o texto. Segundo o propósito, segundo a vontade soberana, o beneplácito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade soberana. Cale-se diante do Senhor toda a terra. Cale-se diante do Senhor todo o humanismo. Cale-se diante do Senhor todo o sinergismo. É claro, mas parece que quando algumas pessoas leem certos textos, há um véu. Elas não enxergam. Elas não conseguem ver. Por isso que, irmãos, nós podemos ter plena consciência que em meio às heresias, os erros, o reino de Deus continuará avançando e que os eleitos de Deus jamais se perderão, como nós vimos em Colossenses 1:22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Olha porque Cristo Jesus morreu. Há um objetivo. Há um plano acontecendo. Não é assim, Jesus morre e salve-se quem puder. Jesus morre, cuida bem aí do seu livre-arbítrio. Jesus morre, pode ser que alguns... Não, ele morre pelo seu povo para apresentar esse povo santo, inculpável, irrepreensível. Essa é a esperança, essa é a certeza, essa é a promessa. Não por causa do nosso desempenho espiritual, mas por causa da obra do Pai em Cristo, no poder do Espírito. Essa profunda obra trinitária, soberana, poderosa, sem igual, que homem nenhum pode fazer copiar. Criar. Isso é obra divina. Por isso que essa configuração, né, o que os gramáticos colocaram de passivo divino, cai muito bem aqui para confirmar isso. Então,
enraizados em Cristo, andando enraizados em Cristo. Segundo, edificada, né? A vida cristã que anda em Cristo é edificada nele. Aqui nós estamos falando de crescimento doutrinário. Aqui, como falei para os irmãos, mais um caso de passivo divino. É alguém que está edificando e não é o próprio crente. Esse edificar significa ser construído ou ser ou tornar-se mais perto de plenitude ou conclusão. Para ilustrar para os irmãos, é um prédio que está sendo construído, que está sendo edificado, que está sendo levantado. Essa é a ideia de edificação. A configuração desse verbo que aparece aqui, ela é ligeiramente diferente da configuração do verbo anterior. Enquanto no verbo anterior, a ação ali, que é de Deus, indica uma ação feita para sempre no passado, com implicações continuadas, aqui nós temos algo que denota a ideia de uma construção que está acontecendo agora. E ela seguirá acontecendo. Por exemplo, o prédio começou a ser construído e ele está ainda sendo construído. O que isso significa? É a linguagem de santificação. Deus está edificando o seu templo. O templo da nova criação. É uma linguagem templária aqui. Eu sei que tem algumas pessoas com uma escatologia bem ruim aí no mundo, né? Que esperam arrebatamento, reconstrução de terceiro templo lá em Jerusalém, um milênio físico, Jesus Cristo reinando presencialmente, sacrifícios voltando a serem feitos, o ministério sacerdotal reconstruído. Mas aqui está o templo que está sendo construído, onde cada crente é uma pedra viva, como diz Pedro, nessa casa espiritual de Deus. Esse espaço é maravilhoso, nos serve muito bem, mas ele não é igreja. Eu sei que nós usualmente o chamamos de igreja, mas teologicamente falando, esse espaço é onde a igreja se reúne. Esse espaço é até poético, né? Esse espaço é o espaço que recebe o templo de Deus, o templo da nova criação, o Israel escatológico de Deus. Então é aqui, ó, Deus está santificando o seu povo e moldando Jesus Cristo em seu povo. Isso indica o nosso crescimento na verdade, na graça e na justiça. E sim, mais uma vez, enfatizando isso, é o Trino Deus que está operando em sua igreja. Ele está edificando o seu templo, o templo da nova criação em seu povo. Devemos ter grandes expectativas de crescimento na fé, meus irmãos. Devemos ter grandes expectativas de crescimento na fé, pois o Senhor está construindo o seu povo para si. Ele vai apresentar o seu povo santo, inculpável e irrepreensível, livre de acusações. E ele é eficaz naquilo que ele faz. Ele é um excelente construtor. Então eu sei que o pecado é ardiloso, que ele muitas vezes é sutil e que nós acreditamos em suas mentiras. Mas nós não devemos nos conformar com isso. Nós precisamos lembrar que quando afirmamos que somos crentes, cristãos, há uma responsabilidade, um peso sobre nós. Nós ecoamos a eternidade no tempo. Nós recebemos vida eterna. Estamos unidos ao nosso Redentor. E precisamos andar nele, lembrando que o nosso Deus está edificando a nossa vida para si mesmo em Cristo Jesus. Então, se por um acaso alguém é levado pelo engano, pelo erro, por aí afora, abandona o Evangelho, começa a abraçar uma ideia progressista de Jesus Cristo, uma ideia estranha do Evangelho, então nós precisamos lembrar que se isso está acontecendo, isso é um sinal de que aquela pessoa não foi plantada em Jesus Cristo. Ela nunca pertenceu a Jesus Cristo. E ela não está sendo edificada em Jesus Cristo. Deus o Pai não está operando naquela alma. Ela não está crescendo porque Deus o Pai não está operando na sua alma. Porque é trabalho de Deus fazer o seu povo crescer. Deixa eu dar uma ilustração para vocês. Em 2021, um prédio desabou lá em Miami. Não sei se você vai se lembrar disso. Esse prédio desabou em 2021 porque a fundação dele estava corrompida. E esse é o perigo de construir uma vida sem Jesus Cristo e fora do Evangelho. Ah, eu quero ser crente, o que eu preciso fazer? Estar em Jesus Cristo. Ah, eu acho que eu sou crente porque eu amo tanto o meu próximo. Não.
Ah, eu acho que eu sou crente porque eu leio a Bíblia. É bom ler a Bíblia, mas isso não te faz um crente. Quer ver uma prova disso? Satanás conhece as Escrituras mais do que eu e você. Deve ter trechos memorizados, obviamente, sem iluminação do Espírito, obviamente. Isso é privilégio dos eleitos de Deus. Satanás não tem iluminação do Espírito para compreender as Escrituras. Ele não tem isso. Mas ele usa as Escrituras para os seus fins escusos. Lembra em Mateus capítulo 4? Oh, Jesus, joga-te daqui, porque está escrito a teu respeito, usa o Salmo 91, contra a própria palavra encarnada. Então ele conhece muito bem as Escrituras. Ele é crente? Não. Quer dizer, ele crê e treme. Olha o nível de fé do demônio, entre aspas. Ele crê e treme. Porque ele sabe quem Deus é. E por nosso escândalo, alguns crentes dizem que creem e não tremem diante do Senhor, diante da sua palavra. Então, parece que Satanás é mais crente que alguns crentes por aí. Notem. Ler a Escritura é importante? Sim, é. Mas você precisa estar enraizado em Jesus Cristo. Você precisa estar sendo edificado pelo Deus, o Pai. Se não, todo esse edifício externo, esse formalismo externo, essa fé externa, esse ritualismo externo, cedo ou tarde ele vai desmoronar. Esse edifício bonito, externo, sem vida, sem poder, sem graça, ele vai desmoronar cedo ou tarde, tal qual esse edifício que desabou em 2021. Terceiro ponto aqui, que confirma o nosso andar em Cristo Jesus, é confirmados na fé. Olha aí na sua Bíblia, confirmados na fé. Esse confirmados aqui, esse verbo, ele era usado no primeiro século como um termo jurídico, que sugere um contrato ratificado e tornado obrigatório por aqueles que adotavam, portanto, esse documento, não é? Um contrato. Os cristãos em Colossos aqui estão sendo lembrados, isso é muito importante, de seus compromissos comunitários, de seus compromissos na fé como igreja, aqueles compromissos iniciais que eles adotaram no início da caminhada cristã. O que sugeriria para nós, não é, que vem em tons de sugestão, que Paulo está usando esse termo jurídico, não é, que faz referência a esse contrato, a um contrato que era adotado, para lembrar esses cristãos que eles estão unidos, não segundo o direito, não é? Não segundo o jurídico da época, mas em Cristo Jesus. Estão aliançados, unidos, enraizados, edificados, mostrando o aspecto comunitário da fé. Eu não sei se você notou, mas ele usa plurais aqui. Radicados, edificados, confirmados. Então, não existe esse aspecto de que Cristo sim, igreja não. Cristo sim, mas a igreja machuca, a igreja falsa, igreja com falsos mestres, igreja com falsos pastores, igreja mal cuidada, mal liderada, igreja com uma membresia que permite liderança antibíblica. Então sim, vai machucar. Então sim, vai criar polêmica em rede social. Então sim, vai acontecer tudo isso. Por quê? Porque há uma igreja corrompida que precisa ser santificada. A membresia precisa despertar. Por isso que nós, quase todo fim de semana, todo dia do Senhor, quando temos oportunidades, nós enfatizamos o tempo inteiro aos irmãos: leiam a liderança desta igreja local à luz das Escrituras. Leiam tudo à luz das Escrituras. Está um passo de se desviar, a igreja deve chegar, deve estar unida. Agora, se a igreja não conhece os básicos do evangelho, não sabe o que significa uma eclesiologia, não sabe nada sobre um governo de igreja batista, como é que essa membresia vai poder fazer alguma coisa, irmãos? Não, não vai. Não vai, porque na primeira oportunidade que um se levantar, esse líder esmaga. Fala, queridão, Vitor, Fernanda, Nínive, olha, vocês são uma bênção aqui, mas eu tenho que dizer a vocês que acho que o tempo de vocês aqui acabou. Quem nunca ouviu isso? Eu já ouvi isso. Eu já vi gente falando isso. Luan, muito obrigado pelo tempo aqui, mas eu acho que o senhor está mandando você para outro lugar. Vai lá para São Bernardo. Tô brincando, o Luan já é de lá. O Luan já é de lá, São Bernardo. O que é isso? Não, pastor.
Pastorzão, muito obrigado. Mas, a Escritura diz aqui em Tito, capítulo 1, e 1 Timóteo 3, que o líder na igreja tem um perfil, e você está se desviando desse perfil. Você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender, pastor. É simples assim. Eu sempre brinco. Brinco, mas falando sério, né? Se você quer saber se você está diante de uma liderança de uma igreja local saudável, ao você observar algum desvio do que a igreja crê, do que está no nosso pacto de membresia, por isso que ele está pendurado ali. Os membros dessa igreja, cada um recebeu um desses. Cada um tem o estatuto da nossa igreja. É só você ver, o pastor está se desviando aqui, veja como vai reagir. Veja como vai reagir. Por isso que, vez ou outra, eu gosto de receber críticas dos irmãos, dos sermões. Ô, Léo, aqui, puxa, não ficou tão claro isso, não ficou tão... Eu amo receber críticas. Porque o meu objetivo é crescer em servir os irmãos, em servir a igreja. Eu não sou perfeito. Eu tenho muito ainda que crescer, muito que aprender. E eu preciso da igreja para isso. Eu não me basto. A partir do momento que eu achar que eu me basto, que a liderança da igreja se basta, acabou. Acabou. Acabou o ministério. A gente vai destruir a igreja. É uma igreja que está sendo conduzida na força da carne, na soberba, no pecado. Então, notem. Há um compromisso na fé. Não é qualquer compromisso, não é qualquer confirmação, não é qualquer aliança, é uma aliança na fé. Olha lá, confirmados na fé. É isso que o texto diz. E aí, esse confirmados na fé vai qualificar para nós como nós entendemos fé nesse texto. Lembra? Lá das nossas exposições em Judas, talvez os irmãos não se lembrem, vou lembrar agora os irmãos, nós temos alguns sentidos em que fé é usado no Novo Testamento. Em que esse substantivo é usado. Ele é usado num sentido subjetivo, quer dizer, eu creio em Jesus Cristo para a minha salvação. Esse aspecto subjetivo da fé, de Efésios 2:8, por exemplo, né? Pela graça vocês são salvos por meio da fé. E há um aspecto objetivo. A fé como um conjunto doutrinário, como ensinos que foram transmitidos e que são transmitidos. E aqui no nosso contexto fica óbvio. Paulo já deu a dica ali em receber. Vocês estão vendo? Quando a gente vai interpretando as coisas direitinho, as outras coisas vão se encaixando naturalmente, sem ficar forçando. Então, mas ainda assim, Paulo, para não deixar dúvida, ele diz assim, confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Em outras palavras, assim como vocês receberam Cristo, o Senhor. Ele está enfatizando a mesma ideia. Então, a fé aqui é aquela tradição cristã que foi transmitida, que foi adotada e que foi preservada. Lembrando, eles receberam o ensino do Evangelho por Epáfras. Epáfras foi o primeiro responsável pela instrução, pelo discipulado dos colossenses no Evangelho. E eles devem seguir conforme foram instruídos. Assim, os compromissos dos cristãos são confirmados na doutrina dos apóstolos e em nenhum outro lugar. Os nossos símbolos de fé são muito importantes. As nossas confissões e catecismos são muito importantes, mas eles não são inspirados por Deus. A única regra objetiva que julga todas as coisas e que é inspirada por Deus é a Escritura. E nós adotamos esses documentos confessionais porque entendemos que é o ensino fiel da Escritura. Mas nós submetemos a nossa tradição à Escritura. Não fazemos como os romanos, os católicos romanos, que afirmam que a tradição e a Escritura são fontes inspiradas de conhecimento. A tradição não é inspirada, a Escritura é inspirada. Por isso que é muito simples para os católicos romanos colocar a Escritura e a tradição em pé de igualdade, porque a tradição para eles é inspirada por Deus. O nosso movimento Sola Escritura não é de negar a tradição, mas de dizer que a tradição deve ser colocada em seu devido lugar, sob a autoridade das Escrituras. As Escrituras julgam todas as coisas. E onde não há ensino verdadeiro, onde não há ensino que se conforme à doutrina dos apóstolos, nós simplesmente jogamos fora. E aqui é onde a reforma protestante acontece, um retorno às Escrituras, um retorno ao ensino apostólico. Então, aqui, mais uma vez, nós temos um passivo divino. É o terceiro e último passivo divino aqui. Confirmando que mesmo, mais uma vez, diante das dificuldades, dos falsos mestres, das eloquências, dos desvios e dos brilhos do mundo, o Senhor seguirá fortalecendo e lembrando o seu povo de que ele não está sozinho.
de que o Senhor é fiel para terminar a boa obra que começou neles. E aqui também somos lembrados de como o Senhor opera seu gracioso crescimento em nós, por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra. É assim que ele opera em nós. É isso que o texto está dizendo. É ele quem opera, é ele quem faz, mas isso não é de maneira mística, né? Eu vou passar aqui 50 horas em oração e eu vou acordar e poxa, vou sair voando que nem um arcanjo. Ele opera por meio da sua palavra. Esse é o meio pelo qual ele, na sua soberana vontade, decidiu operar, por meio da sua palavra. E aí vejam o resultado disso. O quarto e último subponto. Tá? Nós estamos no segundo ponto do nosso sermão, que tem 4 subpontos aqui explicando o que é esse andar em Cristo. Então nós vimos o que é ser radicado, né? Raízes profundas, edificados, fortalecidos, aquele edifício que vai crescendo, e confirmados na fé, como fomos instruídos pelas Escrituras, o poder da palavra operando tudo isso em nós. E aí, portanto, o resultado, irmãos, é este. O resultado é natural. O resultado não é forçado. É natural. Para alguém que está andando em Cristo, sendo nutrido pelas Escrituras, Deus o Pai, portanto, está operando isso nessa alma. Olha como que o texto finaliza. Crescendo em ações de graças. Pode ser meio estranho perguntar isso, mas você sabia que uma evidência de que estamos em Jesus Cristo é de que nós estamos satisfeitos nele? E de que, portanto, apesar das lutas e das aflições e dos nossos desejos carnais não resolvidos e não cumpridos, nossos planejamentos não é a viagem que não acontece, o carro que não chega, o apartamento que não... Apesar dessas coisas todas carnais, não é? Que nós não levaremos para o novo céu e nova terra. Uma das evidências de que estamos em Cristo é como nós estamos sendo gratos a Ele. Simples. Ah, mas eu vejo, eu sonho. Me dá o teu currículo chamado Ação de Graças. Como que você reage como os seus planos são profundamente destruídos? Como que você age quando você, à luz da sua perspectiva, é derrotado? É falido? Você rende graças a Deus por isso? Senhor, muito obrigado, porque eu fui derrotado. Senhor, muito obrigado, porque eu fui mandado embora. Senhor, louvado seja o teu nome, porque está tudo dando errado. Louvado seja o teu nome. É um contrassenso, né? Geralmente a gente agradece quando a gente ganha um presente. A gente agradece quando alguém nos faz bem. Não é? Que dirá dar de comer e de beber a alguém que está te fazendo mal, não é? É isso, o Evangelho muda as coisas. O Evangelho muda, vira um mundo de ponta cabeça. Sabe por quê? Porque é o poder celestial da nova criação operando nessa terra. Sim, o Evangelho causa escândalo em algo tão simples como isso. O texto diz, depois de tudo isso, crescendo em ações de graças. Esse crescendo aqui, a ideia é de transbordar. É algo, sabe um copo que você vai enchendo de água, ele transborda? É essa a ideia. Eu não vou fazer isso aqui, senão eu vou molhar tudo, né? Mas essa é a ideia. Vai crescendo, 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 crescendo em grandes quantidades e transborda. É essa a ideia. E eu cresço em quê? Cresço em ações de graças. O que é isso? É o ato de expressar gratidão a alguém. Eu sou grato a Deus, porque olha as coisas que Ele está fazendo aqui, nesse texto, nas nossas almas, nas nossas vidas. Vocês notaram o que Deus está fazendo de maneira única e lateral para a sua glória? Nós cremos na doutrina correta, nós cremos no Evangelho, nós temos dado frutos, nós temos a Escritura para ler, temos uma igreja para congregar, temos líderes fiéis que nós podemos confiar que vão nos nutrir e expor as Escrituras com fidelidade, com responsabilidade. Olha o que Deus está fazendo. E não só isso, veja a tua condição.
de morto em delito e pecado, desgraçado herdeiro do inferno, assim como eu. O que é que eu merecia, meus irmãos? Eu merecia ser espancado todos os dias. Todos os dias de maneira ininterrupta. Uma eternidade de eternidades. Eu merecia isso por causa do meu pecado. E você também. E o que Deus fez? Como Ele nos tratou? Com graça, com amor, com misericórdia. Nós estamos vendo o seu amor e graça. Temos visto sua paciência e bondade, sua santidade e justiça, sua soberania e imutabilidade no Evangelho. Temos visto isso. Temos contemplado isso. Então, como não sermos gratos por isso, irmãos? Como não sermos gratos simplesmente pelo fato de Deus não nos ter fulminado no ventre das nossas mães, por causa da nossa condenação, por causa do nosso pecado? Já no ventre, tão orgulhosos, tão soberbos, tão amantes de nós mesmos. Como não ser gratos? Como não? Como não? Me diga, como não ser grato ao Senhor diante de tudo isso, irmãos? Nós temos recebido graça sobre graça, sobre graça, sobre graça. E como que nós temos respondido? Como que nós temos demonstrado a nossa profunda gratidão? O Redentor se entregou por nós, por causa dos nossos pecados. Ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós não fizemos nada para merecer isso. Nada, absolutamente nada. Você é mais mal do que você pensa. A evidência disso é como você sempre apela para a tua justiça própria quando as coisas acontecem. Ó, como eu sou bom, ó, como eu administro bem, como eu alimento bem, como eu faço bem, como eu penso bem. Olha isso. Precisamos nos arrepender disso. Como? Sendo gratos ao Senhor. Olhando menos para nós. Olhando menos para as nossas obras, pois elas são consequência da obra do Senhor nas nossas vidas. Caminhando para o final, irmãos. Você deixou de crescer? Você está espiritualmente seco? Tua alma seca, instável, uma montanha russa espiritual? Analise profundamente se suas raízes estão mesmo em Jesus Cristo. Analise a sua alma. A pergunta não é o que é que eu tenho que fazer, ou se eu estou fazendo as coisas, ou se você está fazendo alguma coisa. A pergunta é, você está enraizado em Jesus? As raízes da tua alma estão profundamente emaranhadas em Cristo Jesus? Não é se você está vinculado a uma igreja. Não é se você tem uma rotina espiritual. Não é se você tem um checklist da tua tradição, mas é se você está em Jesus. Como você está construindo sua vida e a sua família? O que tem prioridade no seu crescimento? O que tem prioridade no seu lar? O que tem prioridade na administração do teu tempo? O que está sendo construído em sua vida e família? Tem mais influências das redes sociais, das séries, dos filmes, dos influencers da vida, do que a palavra de Deus? Essas coisas têm mais peso do que a Escritura, na maneira como você constrói a sua vida, na maneira como você vive? O Senhor está te edificando em Cristo ou você está se enganando, buscando edificar a si mesmo por meios carnais? Mais uma vez, precisamos saber se o Senhor está edificando as nossas almas em Cristo. Nós estamos crescendo em Cristo. Onde está a sua adoração e a sua ação de graças ao Senhor pelo Evangelho? A vida firmada e enraizada em Jesus Cristo transborda. Ela não dá, Senhor, muito obrigado por esse alimento. É muito mais do que isso. É além disso. Isso está envolvido o óbvio. Como é que você senta para comer um prato de comida maravilhoso que Deus trouxe até a sua mesa e você não agradece? Isso é ateísmo. Como que você não agradece? Um prato de comida trazido para você, pecador que merecia um eterno inferno e condenação. Nós não merecemos o ar que respiramos. Como é que eu tenho isso diante de mim, um prato, e eu não dou graça? Do que é isso? Às vezes eu brinco lá em casa, né? A gente vai orar. Pedrinho, vamos orar pelo alimento. Aí ele faz ali. Obrigado. Nananana. Aí, filho, peraí que papai agora vai orar. Aí ele para. Aí a gente
Fecha o olho, a gente vai estar orando, daqui a pouco a gente abre o olho, amém, ele... Amém. Que é isso, filho? Você virou um animal? Né? Gatos não agradecem. Brincando com ele, ele está aprendendo as coisas ainda, né? Ele está entendendo as coisas. Mas como que nós não agradecemos, irmãos? Como que nós não agradecemos pelo simples fato de termos ar para respirar? Como nós somos ingratos. Lembrem, frutos constantes de ingratidão ao Senhor são evidência de uma qualidade da raiz e dos frutos que as pessoas estão colhendo. Esses frutos de ingratidão revelam raízes podres. Porque essas árvores estão podres, estão mortas, e uma árvore morta está fora de Jesus Cristo, não tem vida para compartilhar. Irmãos, nós precisamos ser gratos ao nosso Deus. Muito mais do que agradecer por uma coisa ou outra, a nossa vida deve ser uma carta enviada em retorno ao nosso Deus, de ação de graças por aquilo que Ele tem feito por nós em Cristo Jesus. Então, caminhando para as nossas considerações finais, nós vimos até aqui que a vida cristã ela é firmada em Cristo Jesus. E ela, do seu início ao fim, depende, portanto, única e exclusivamente de Jesus Cristo. A vida cristã anda em Cristo, é firmada em Cristo, é enraizada e edificada em Cristo, é confirmada na fé em Cristo e cresce em ações de graças em Cristo. Nós vimos isso em 2 pontos. Que a vida cristã firmada em Cristo, ela recebe Jesus como Senhor e anda em Jesus como Senhor. Irmãos, nós vimos no começo do nosso sermão o poder de um furacão chamado Katrina. Vimos o que ele deixou após si, não é? Após ter passado por onde passou. Mas eu preciso alertar vocês que há algo pior do que o furacão Katrina. Algo muito pior. Algo 200.000 vezes, elevado ao infinito vezes pior que o furacão Katrina. Que é o furacão da ira de Deus, da justiça de Deus, sendo despejada sobre aqueles pecadores que não estão em Jesus Cristo. Aqueles que não estão em Jesus Cristo receberão sobre si a passagem desse furacão chamado justiça divina. E eles não estarão enraizados como aquela árvore esteve para permanecer. Somente aqueles que estão em Cristo Jesus, que se entregaram completamente a Ele, que se arrependeram dos seus pecados, poderão permanecer firmes nesse dia. Pois eles não receberão o que os seus pecados merecem, porque o Filho recebeu na cruz do Calvário. Então o alerta é para você que não está em Cristo Jesus. Não pense que você tem tempo, como foi falado hoje pela manhã, pelo nosso irmão Vitor. Não pense que você pode adiar o teu arrependimento. Nós não sabemos o que pode acontecer nos próximos 3 minutos. Então você deveria pensar e reconsiderar sobre a maneira como você tem vivido. E o chamado para você é: apegue-se a Jesus Cristo. Lance-se a Jesus Cristo. E aí então confie que você terá suas raízes emaranhadas nele. E aí então o Pai edificará em você esse maravilhoso e glorioso edifício. E aí então você será confirmado pela igreja local. Mais uma vez nós vemos aqui Paulo falando: Jesus Cristo é todo o suficiente para as nossas vidas. Ele ressuscitou dos mortos, irmãos. Para nossa justificação, ele fez tudo o que era necessário. Nós só precisamos dele, de mais nada. Nele nós estamos seguros para sempre. Amém? Vamos orar. Pense um pouco sobre tudo que foi dito nesse sermão. Você está mesmo enraizado em Jesus Cristo? A exposição dessa porção da Escritura confirmou que você realmente está em Jesus Cristo?
Assuma hoje um compromisso de ser mais grato ao Senhor por sua obra soberana. Pai soberano, te louvamos e agradecemos por tua graça soberana sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, nós te agradecemos, pois nada de tua parte em nosso favor é em resposta a alguma bondade em nós. Muito pelo contrário. Nós éramos maus, desobedientes e rebeldes. Mas o Senhor escolheu, por livre graça, não nos tratar segundo os nossos muitos pecados. 1000 vezes obrigado, ó Pai. 1000 vezes obrigado. Obrigado por nos dar vida para que pudéssemos receber teu Filho Jesus, para que pudéssemos vê-lo com os olhos da fé, ouvi-lo e segui-lo. Obrigado por nos plantar em Jesus e assim podermos nele andar. Obrigado por nele nos edificar, por nele nos enraizar e confirmar na fé. Obrigado pela preservação do teu bendito evangelho, Senhor. Ó Senhor, receba toda a gratidão do nosso coração, pois o Senhor é digno. E a ti pertencem a honra, a glória, o louvor, o domínio, a sabedoria, o império e a soberania pelos séculos dos séculos. Ó Pai, nós descansamos no teu Filho e é nele que nós oramos. Amém e amém.